Olá, tudo bem? Vini Schroeder chegando com mais um vídeo de técnicas de venda. Hoje a gente vai abordar aí palavras proibidas, palavras que não podemos usar quando oferecemos algum produto. Além de ter as palavras proibidas, vocês também vão ver as palavras permitidas, aquelas que ajudam, aquelas que facilitam aí a venda de determinado produto. Bom, pessoal, lembrando aí que o poder de decisão, normalmente o poder de decisão de uma compra é emocional. A gente precisa evitar determinadas palavras que bloqueiam esse acesso emocional que o cliente, esse vínculo emocional que o cliente tem com o produto que está sendo oferecido. Então, a gente precisa aí usar determinadas palavras para dar maior enfoque nos benefícios daquele produto e não nas características. Para começar, a gente precisa evitar palavras que remetem a coisas negativas, tá? Na hora de descrever determinado produto. Então a gente não fala gorduroso, seco, duro, fibroso, sem gosto, feio, caseiro, mole, maçudo, pesado, incrível, maravilhoso. Essas são algumas das palavras que a gente precisa evitar na hora de descrever um produto. Por quê? Porque essas palavras elas remetem a coisas, elas bloqueiam aí o despertar do emocional do cliente em relação a determinado produto, né? Ele pode associar aquilo com uma coisa negativa. Algumas palavras são mais óbvias, como duro, seco, fibroso, não são aí muito interessantes, mas eu também coloquei algumas palavras como delicioso, maravilhoso, que são palavras que, apesar de parecerem positivas, quando você usa na descrição de um produto, você precisa tomar muito cuidado, porque ela pode ser vista como algo negativo. O cliente pode entender aquelas palavras como se estão tentando me empurrar alguma coisa, usando palavras bonitas sem muito sentido. Então essas aí seriam as palavras que a gente evita ao máximo na hora de descrever determinados produtos. E aí a gente também tem as palavras permitidas, né? Aquelas que a gente deve usar com parcimônia, mas pode abusar também em certos casos na hora de descrever os produtos de forma a estimular aí o lado emocional para o cliente decidir realmente a compra, tá? Então palavras como saboroso, suculento, macio, fresco, artesanal, delicado, rústico, firme, leve. Essas palavras elas funcionam, soam bem ao ouvido do cliente, então facilita aí na hora dele tomar uma decisão por determinado produto. Você pode, por exemplo, em vez de, sei lá, vamos falar de uma carne que tem bastante gordura, né, como uma picanha, por exemplo, uma carne gordurosa, se você falar que, olha, essa carne ela é bastante gordurosa, mas é muito saborosa, o cliente ele já tende a dar uma recuada. Então, assim, em vez de você usar a palavra gordurosa, você poderia descrever essa mesma picanha como, olha, é um corte extremamente saboroso, bastante suculento, né? Ele tem bastante suco, uma camada fina de gordura externa, mas a carne em si ela é extremamente suculenta e saborosa em função dessa camada externa de gordura, tá? Você pode usar assim a palavra gordura, mas assim dando ênfase menor, um peso menor para ela, deixando palavras como suculência, né? Maciez, saboroso, essas palavras mais em evidência, que ajudam na hora de vender o mesmo prato. Então assim, não é que você está ludibriando o cliente, você está ajudando ele a tomar uma decisão. Obviamente, o cliente que gosta de uma picanha, ele sabe que tem a camada de gordura do lado externo. Agora, não precisa focar nesse ponto, porque afinal de contas, a pessoa não compra a gordura, ele compra a carne, né? Ele compra, na verdade, o sabor, o prazer que aquele produto lhe proporciona. Então, vamos focar ali naquilo que interessa realmente para o cliente, que é o sabor, a maciez, a textura, enfim, a suculência da carne, né? Deixando essa parte da gordura em segundo plano. Outra palavra também
que eu não gosto, nunca gostei muito que as equipes que eu coordenava utilizassem quando o cliente terminou uma etapa ali do processo, né? Seja a entrada, seja o prato principal, é usar a palavra satisfeitos, tá? Satisfeitos, ou seja, terminaram, né? Essa palavra satisfeitos, ela vem com uma carga emocional negativa muito forte, ou seja, ela dá a entender que estamos saciados, estamos satisfeitos, eu não preciso de mais nada, tá? Então assim, evitem quando for retirar a entrada e principalmente o prato principal, utilizar e perguntar, aliás, usando a palavra satisfeito, tá? Porque imagina que o cliente comeu aquele bifão, aquela massa, tá ali realmente satisfeito, tá? Se você usar ainda, ativar essa carga emocional negativa com a palavra satisfeitos, e tentar tirar, o cliente vai entender que realmente ele está satisfeito, ele não precisa ir para o próximo passo, que seria a sobremesa, e você obviamente deixa de vender um passo importante, né, que é a questão da sobremesa. Então assim, em vez de usar a palavra satisfeito, você troca pela palavra terminaram. Terminaram significa que terminou aquele processo, mas abriu caminho para iniciar o outro processo. Então, se você retirar o prato de entrada, terminaram? Pá, retira o prato, a pessoa entende que aquele processo terminou e está para iniciar o próximo. Mesma coisa, quando terminou o prato principal, vocês chegam até a mesa, com licença senhores, terminaram, posso retirar os pratos? Você tira o prato, deixa claro para o cliente, né, que aquele processo terminou, mas ainda pode iniciar um outro. E aí sim, você oferece a sobremesa, tal. E aí, se você fizer questão, você pode até, no último passo, que é a sobremesa, utilizar a palavra satisfeito, né? Mas eu ainda prefiro que utilizem terminou. Por quê? Porque eu ainda pretendo vender um café, um chá, um licor, um digestivo, tá? E o satisfeito nesse caso vai dar aquela coisa, vai ativar aquele fator emocional negativo de puxa, comi demais, estou satisfeito. Então assim, o intuito não é esse, obviamente o intuito também não é empurrar tudo para o cliente, você precisa perceber o cliente, mas a palavra terminaram, ela tem essa percepção de término de processo e início de um outro processo, tá ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Deixe o seu comentário, curta este vídeo, se inscreva no canal e divulguem, tá? Divulguem aí para os seus colegas, para os seus amigos, seus inimigos, para os seus chefes, seus líderes, tá? Vamos continuar aí com dicas de técnicas de venda. Até a próxima, pessoal!